Muito bem, de volta com o Balcão do Boi. E agora, no nosso especial de ovinocultura, nós vamos saber mais sobre o sistema de produção para caprinos e ovinos no Nordeste. Eu vou falar com o pesquisador, Dr. Fernando Henrique de Albuquerque. E o Fernando, sem dúvida nenhuma, vem aí, ele que cursou veterinária, né? E também zootecnia na Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente está cursando doutorado na Universidade do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aí nós vamos trazer todas essas informações importantes deste trabalho que é executado pelo Fernando. Fernando, muito bom dia, é um prazer, um privilégio imenso tê-lo conosco e podemos compartilhar um pouco do seu dia a dia, das suas experiências profissionais e à frente das pesquisas que a Embrapa tem realizado aí no Nordeste, precisamente em Sobral, no Ceará. Muito bom dia, Fernando. Bom dia, Devani. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Né? Um agradecimento especial ao amigo André Camozato pelo convite, tá? E toda a equipe do Canal Rural. A gente vem trabalhando há 10 anos aqui no semiárido, né, e vem avaliando os sistemas de produção da região, né, para, a partir dessas avaliações, as proposições de tecnologias, os ajustes de manejo, as adequações para a melhoria da eficiência dessas propriedades é o foco do que a gente vem trabalhando nesses últimos anos. Tá certo. Agora, Fernando, para a gente compartilhar um pouco do dia a dia, eu tenho falado muito com o André Camozato e outros pesquisadores, outros técnicos, perdão, que têm feito aí o trabalho sobre ovinocultura. Agora, você tem algumas particularidades aí no semiárido. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da condição dessas propriedades, o tamanho dessas propriedades no quais são trabalhadas a ovinocultura aí no Nordeste, no semiárido, Fernando. Eu acho que um ponto muito importante da gente, quando fala em ovinocultura no semiárido, né, ovinocultura e caprinocultura, é entender que é uma atividade tradicional aqui no semiárido. Está muito relacionada com a história, né, da nossa cultura e com elementos socioeconômicos, né, e alimentares da condição do semiárido. Então, um ponto importante da gente entender é que a ovinocultura está sempre integrada com outras atividades nessas propriedades. Tá? Normalmente, a propriedade modal, vamos dizer assim, que é a propriedade mais típica, ela tem em torno, né, de 70 a 90 hectares. Isso é o que a gente tem visto em vários polos de produção. Né? Normalmente, com produtores com perfil de agricultura familiar, com mão de obra, né, da própria família, com eventuais contratações de mão de obra para ajuda em algumas atividades, né, em momentos específicos do ano. Tá? E são rebanhos, no caso de ovinos, que giram aí em torno de 50 a 70 animais, tá? Considerando o efetivo total desses rebanhos, em torno de 30 matrizes, 35 matrizes, que é o que predomina. Isso é muito importante quando a gente tenta entender a ovinocultura nesse contexto. Do ponto de vista de padrão, de raça desses animais, o que a gente vê são animais islanados de uma forma geral, muitas vezes em cruzamento com animais tipo Santo Inês. Nos últimos anos, a gente percebeu a introdução de cruzamentos com a raça Dorper, né, tanto com animais puros, mas com animais mestiços também. E não deixamos de ver também animais cruzados, né, com somalis, com o próprio Morada Nova. Tá? Mas o que predomina são animais mestiços com Santo Inês e cruzamentos com Dorper, que a gente tem visto mais. E aí... Um ponto... pois não. Não, ok. Não, só ia destacar, Devani, as atividades com as quais a ovinocultura normalmente está integrada nessas propriedades. Né? Isso é importante para a gente entender que ela está integrada normalmente com a caprinocultura, com a bovinocultura leiteira, não a bovinocultura tão especializada, mas com foco em produção de leite, queijo, coalho, com a avicultura e a suinocultura caipira, podemos dizer assim, e com a produção de milho e feijão voltada para abastecimento da família e o excedente desse milho para a suplementação dos rebanhos e alguma comercialização.
Agora, Fernando, você fez uma breve apresentação do estágio, do tamanho, da área e da integração que é produzida esses animais aí no semiárido. Agora, claro, uma das primeiras perguntas que surge é a respeito da alimentação que é servida a esses animais. Como é que é feita essa base alimentar aí e as reservas estratégicas que são tratadas, Fernando? Devani, assim, é muito interessante quando a gente vai nas propriedades, assim, a base da alimentação desses rebanhos, ela é dependente da caatinga, tá? É da vegetação da caatinga, que é a vegetação nativa aqui do semiárido. Então, nesse contexto, é muito importante a gente entender que existe um período chuvoso, tá? Muitas vezes irregular, né? E um período seco, que é o que predomina, tá? Então, a base da alimentação deles é dependente da caatinga. Normalmente, apenas no período mais extremo é que existe alguma suplementação concentrada desses rebanhos. Normalmente, o concentrado utilizado é o grão de milho, tá? Muitas vezes sem processamento. O grão é fornecido para esses animais. Porém, como reserva estratégica que o produtor tem utilizado normalmente, tem para complementar, principalmente no período seco, a deficiência de volume de forragem ou, em alguns momentos, até de qualidade da forragem, tem sido que a gente vê nas propriedades a palma forrageira como destaque, o plantio de sorgo para ensilagem e, muitas vezes, capineiras, né, utilizando as vazantes dos açudes, né, ou seja, aquela água que vai baixando, muitas vezes são plantados alguns tipos de capim, como é o exemplo da canarana, do próprio capim-elefante, que são servidos para os animais no coxo ou os animais são colocados para pastejo nessas áreas. Porém, muitas vezes, não existe um dimensionamento da quantidade de animais em relação ao que a vegetação da caatinga fornece de forragem e essas reservas existem. E, claro, a gente sabe que existem anos bastante desafiadores onde a produção de forragem é abaixo da necessidade que o animal tem para a sua alimentação adequada. Tá? Mas esse é o que predomina. Tá certo. E em relação, bom, você falou dessa questão alimentar, Fernando, e a questão reprodutiva, o manejo reprodutivo deste rebanho e os protocolos sanitários que são aplicados. O que a gente vê, Devani, assim, a ovelha no semiárido, ela apresenta uma reprodução o ano inteiro, tá? Diferente, né, da região sul do Brasil, por exemplo, onde existe um efeito da luz, né, do fotoperíodo, concentrando a fase reprodutiva em algumas épocas do ano. No caso aqui, a reprodução está muito dependente do manejo alimentar. Então, tendo uma condição nutricional mínima, essas ovelhas reproduzem. E o que a gente percebe é que o produtor, normalmente, ele utiliza o carneiro ou o próprio bode, o rebanho caprino, o ano inteiro, tá? Então, são manejos sem uma estação de monta controlada. Isso é o que predomina. Obviamente, existem produtores que já fazem o manejo utilizando a técnica da estação de monta, tá? Normalmente, os cordeiros também, os machos, são castrados, né? Até como uma forma de, por não ter estação de monta, muitas vezes se castra para evitar montas indesejadas quando se utiliza principalmente reprodutores diferenciados, tá? E um fator bastante interessante é o contexto de fertilidade dessas matrizes, né? Especialmente com relação à primeira cobertura. A gente já vê borregas, né, fêmeas jovens, já com 6, 7 meses sendo acasaladas. Obviamente que nem sempre isso é o desejado, né? Mas em função da precocidade dos animais, isso acontece. Então, muitas vezes a gente tem fêmeas de forma precoce entrando em reprodução. E do ponto de vista sanitário, Devani, o que a gente pode destacar os dois cuidados principais que a gente observa nas propriedades são a vacina de clostridiose, tá? Que no caso são as manqueiras, como se chama aqui, muitas vezes também chamada de gangrena, tá? Então são feitas vacinas para clostridiose. E claro, o controle da verminose. É que apesar de um ambiente semiárido, né, onde a gente tem um longo período de umidade baixa, porém a gente tem períodos de alto desafio, né, no período chuvoso, de verminose nesses animais. Então, os produtores normalmente realizam de 2 a 3 vermifugações por ano, tá? Ainda sem uma vermifugação
selecionando os animais que realmente necessitam, a exemplo do método FAMACH, tá? Mas é o que a gente percebe o uso. Agora, Fernando, a questão da ovinocultura e da caprinocultura no Nordeste, principalmente no semiárido, sempre foi focada em uma questão cultural. Como é que estão essa questão integrar essa questão tradicional com a gestão de propriedade e a gestão de rebanhos para a atualidade do mercado, Fernando? Exato. Normalmente, o produtor que trabalha com ovino, aqui, né, nessas propriedades que a gente está descrevendo, ele faz uma gestão de todas as atividades que tem nela e uma preocupação de ter renda mensalmente na propriedade. Então, ele prioriza em cada época um cuidado maior com uma atividade ou com outra, conforme a necessidade que ele tem, né, de renda naquela temporada, tá? Mas do ponto de vista específico da gestão do rebanho, Devanil, o que a gente observa é que ainda não são realizados controles mais detalhados, como a identificação dos animais, anotações mais específicas com relação aos custos. E isso, especialmente no momento que a gente está, é super necessário um controle maior dessas informações, tá? Especialmente elementos como onde estão as principais fontes de custo, quais são os animais que realmente estão produzindo mais naquele rebanho ou que naquele momento não são improdutivos e teoricamente seriam necessários um descarte, até para gerar renda para a propriedade, mas também para abrir espaço para animais mais produtivos e com isso a propriedade se tornar mais eficiente, tá? Então, a gente ainda vê limitações do ponto de vista da gestão do rebanho da propriedade, tá? Nesse quesito. Tá? Mas ele também utiliza da sua experiência tomadas de decisões que são muito estratégicas, mas as anotações poderiam ser de melhor qualidade. Não tenha dúvida. Bom, nós falamos um pouco dessa questão de tradição, do início da gestão, das práticas sanitárias e reprodutivas. Nós vamos a um breve intervalo comercial, doutor Fernando, e na sequência nós vamos começar a falar de produção de carne, de mercado, enfim, vamos mudando aí e seguindo nessa questão técnica da ovinocultura. 2 minutinhos, estaremos de volta. Eu sigo o papo com o doutor Fernando Albuquerque, da Embrapa de Sobral, Ceará. Muito bem, de volta com o especial sobre ovinocultura e hoje caprinocultura e ovinocultura, Dr. Fernando Albuquerque, pesquisador, doutor em ovinocultura, falando lá de Sobral, no Ceará. Bom, eu acho que eu vou ter que quebrar o protocolo um pouquinho, porque a informação que me chega é que esse apoio que a Embrapa presta à ovinocultura do semiárido abrange um número bastante significativo para o incremento da produção. Doutor Fernando, nós vamos seguir, eu disse que na saída do bloco anterior nós iríamos falar de carne, mas eu preciso perguntar para o senhor justamente isso, essa ferramenta importante que é a pesquisa da Embrapa, qual é a atuação realmente que busca e há quanto tempo a Embrapa está realizando esse trabalho, doutor Fernando? Devani, como a gente conversou, a Embrapa Caprinos e Ovinos, mas várias outras unidades aqui do semiárido, já atuam com produtores de caprinos e ovinos há em torno aí de 35, 40 anos, tá? É claro que isso aí tem uma longa história, onde com várias formas de atuação. Mas o volume de produtores que nós temos no semiárido, trabalhando com caprinos e ovinos, nos seus vários contextos socioeconômicos, eles giram aí em torno de 250 mil produtores, pelo menos, tá? E com polos de produção bastante destacados no semiárido. Tá? Exemplo da região do Vale do São Francisco Pernambucano, do Norte Baiano, região de Juazeiro, os Inhamuns aqui no Ceará, a região de Itaparica, em Pernambuco, tá? E vários outros que têm uma produção destacada. Do ponto de vista, a Embrapa tem trabalhado em parceria, né, com instituições e com associações de produtores
em alguns desses polos, tá? Onde, dessa forma, as tecnologias geradas pela Embrapa, né, e muitas vezes com participação dos produtores para dar suporte a essa construção de tecnologia, ela vem se dando de maneira bastante ativa, tentando focar exatamente na necessidade que o produtor tem no seu dia a dia, né? Então, e dessa forma, conforme os pontos que a gente destacou no primeiro bloco, o foco tem sido trabalhar tecnologias transversais. Como é que eu posso dizer assim, tecnologias transversais? Tecnologias que não necessariamente são específicas da ovinocultura ou da caprinocultura, são tecnologias que possam dar um suporte à propriedade. Pelo que a gente viu, a propriedade que trabalha com ovino, ela tem multiatividade. E a eficiência da propriedade, ela não depende só de uma delas. Então é importante que a gente dê, principalmente, uma segurança para aspectos alimentares do rebanho, tá? Então, segurança alimentar. Então, dessa forma, trabalhos que permitam melhores manejos da pastagem nativa, que é a base da alimentação, permitindo melhor desempenho desses rebanhos, não só de caprinos e ovinos, mas dos próprios bovinos que são trabalhados em conjunto. E o ponto crucial de uma pecuária de semiárido, que é a questão hídrica, tá? Então, tecnologias também que permitam uma sustentabilidade hídrica dessas propriedades. Como é que seria isso na prática? Né? Seria um contexto onde armazenagem de água, né, reserva de água para os rebanhos, quando da utilização de sistemas de irrigação, sistemas mais eficientes, tá? Ou seja, muitas vezes uma irrigação por gotejamento para permitir, né, uma melhor eficiência de uso da água e, obviamente, o uso de forrageiras, quando do enriquecimento dessa estrutura da propriedade, que dependam de uma menor quantidade de água, né? E daí o destaque, por exemplo, para a palma forrageira, né, nesse suporte, tá? É claro que essas pesquisas, quando desenvolvidas, elas são realizadas em parcerias com outras instituições, não só a Embrapa, mas a universidade, as instituições de pesquisa dos estados, né, e os órgãos de assistência técnica também. Tá certo. Aí aqui fica o registro da importância da Embrapa nesse trabalho da ovinocultura e da caprinocultura, visto o período que nós tivemos convivência aí com o Dr. Raimundo em Cuiabá, quando ele esteve no estado proferindo as palestras e motivando os novos criadores, tanto que o Mato Grosso hoje é uma das grandes referências também. Então, parabéns também, transmito ao Dr. Raimundo aí ao nosso carinho, o nosso respeito, é um dos pesquisadores aí de Sobral. Bom, seguindo o nosso bate-papo aqui, doutor Fernando, vamos falar um pouco de carne, de qualidade de carne, o que está sendo abatido, o que está sendo produzido aí para o mercado. Tá. Devani, esse é um assunto bastante interessante, né? Quando a gente fala em ovinocultura, né, o ponto que vem crescendo muito no país é a demanda por carne, né? No caso específico do semiárido, é um produto tradicional de consumo das famílias nos interiores, especialmente nas propriedades, e que hoje tem tido uma grande demanda também nos maiores centros urbanos. Quando a gente fala em produção de carne, fica sempre aquela pergunta, que carne, né? O que o mercado deseja, tá? E a gente percebe que existe uma variação muito grande, mesmo dentro do semiárido. Como é que eu posso dizer com relação a isso? Especialmente quando você fala em mercados de restaurantes mais especializados, você tem uma demanda diferente de carne em relação àquele consumo mais tradicional nos municípios, né, produtores, tá? Então, o primeiro ponto que a gente observa é que vários tipos de animais vão para o abate. O produtor, de uma forma geral, ele não tem trabalhado especificamente para produzir um padrão X, né? Quando ele vende, ele faz um conjunto do rebanho e faz uma comercialização desses animais, desde animais de descarte até animais jovens diferenciados, tá? O que a gente observa é que muitas vezes não existe um estímulo do comprador, né, no sentido de pagar um preço diferenciado. E muitas vezes, para o produtor adotar tecnologias ou para que ele organize sua produção voltada para um produto mais especializado ou mais diferenciado, é necessário também um preço para que ele tenha esse estímulo, tá? Mas o que a gente percebe
é que o produto, assim, o padrão do animal de abate mais comum desejado é um animal aí jovem, com menos de 1 ano, ou seja, dente de leite, animais em torno de 35 quilos de peso, tá? A variação é de 30 a 38 quilos, normalmente machos castrados, é o que muito dos polos de produção a gente tem visto, o desejo maior, com relação a isso, para gerar uma carcaça em torno aí de 13 a 15 quilos, tá? E dentro disso a gente pode destacar, Devani, alguns produtos tradicionais, né? E existe um apelo muito grande para produtos tradicionais, um estímulo hoje em dia com relação a isso. Então, a gente pode destacar, no caso, a manta de carneiro de Tauá, tá? Um produto que vem especialmente de animais manejados, né, alimentados a pasto, utilizando a vegetação da caatinga como base, né, muitas vezes com algumas plantas específicas dessa região que tem se trabalhado, tem se feito pesquisa para entender se realmente são essas plantas que dão esse sabor diferenciado. Mas também tem a manta de Petrolina, né, temos o potencial do cordeiro Morada Nova, né, temos o cabrito do Uauá na Bahia, temos o cabrito de Itaparica, né, na região do Riacho do Navio. Ou seja, a gente tem dentro do contexto do Nordeste, né, alguns produtos com alto potencial, né, de agregação de valor em função dos seus aspectos da alimentação do animal na caatinga, mas também da questão cultural, né, envolvida no processamento desses produtos. Significa, então, que toda a produção ela é consumida aí na região, voltado a esses produtos tradicionais, ou você tem espaço também, um outro tipo de consumidor que busca cordeiros diferenciados, ô Fernando? Não, sim, existe sim um mercado, Devani, para produtos diferenciados, tá? Tanto é que, principalmente isso em restaurantes em capitais, tá? Muitas vezes a gente tem a entrada de carnes vinda de outras regiões, mas também de outros países, né? No caso do Uruguai, por exemplo, muitas vezes a gente vai nesses locais e tem carnes vindo dessa região. E o grande, quando a gente conversa com os proprietários dos restaurantes, é a necessidade de padronização desses animais para os pratos que eles colocam no cardápio, tá? Então, dessa forma, nós já temos experiências aqui no Nordeste, onde produtores já estão organizados para tentar atender esse mercado. Porém, o volume produzido ainda é baixo, tá? Considerando a demanda que existe, tá? E, nesse caso, a demanda por esse produto é um animal jovem, realmente, aí, né, com menos de 10 meses de idade. Com relação a peso, é um pouco daquilo que eu falei anteriormente, né, em torno aí dos seus 35 quilos, para gerar carcaças de 15 quilos. É claro que existe um mercado, principalmente quando se trabalha com cortes, né, que às vezes prefere uma carcaça um pouco maior para permitir melhores rendimentos de cortes específicos, como o caso do pernil, né, do carré francês. Tá? Mas existe esse mercado de produtos, de cordeiros jovens também, especialmente nas capitais. É um nicho de mercado que precisa ser muito observado pelos produtores para atender esta demanda também, que com certeza é crescente, né, Fernando? Sem dúvida, é uma demanda super crescente, né? A gente percebe um interesse muito grande do consumidor quando tem de um consumidor que não tem experiência com a carne ovina e quando tem o primeiro contato com esse produto, né, do animal jovem, né, especialmente, passa a quebrar alguns paradigmas com relação à carne ovina. Fernando, vamos falar de um assunto que com certeza é um tabu para aqueles produtores tradicionais, que é a forma de comercialização. Ainda é muito forte essa comercialização artesanal através de abatedouros regionais ou de casas de carne. Como é que está essa questão de comercialização aí na região? Isso é um assunto bastante discutido, né, dentro das câmaras setoriais, dentro dos grupos que tratam a atividade ovinocultura. Né? O que a gente percebe é um mercado, né, onde a figura do atravessador ela é necessária ou muitas vezes ela é presente para que haja a movimentação desses animais entre a propriedade e o consumidor. Tá? Então, o mercado informal, vamos dizer assim, que muitas vezes o animal não é abatido em frigorífico, esse é o que predomina. Tá? E eu acho que um ponto importante
para a gente entender como pesquisador, como os formadores de políticas públicas, ou mesmo, né, os desenvolvedores de tecnologias vinculadas à logística, por exemplo, é importante que entendam um pouco desse comportamento. Tá? Muitas vezes a gente tem uma tendência a penalizar o contexto do atravessador. Mas, por outro lado, a gente tem que entender por que eles permanecem e por que o abate ainda continua informal. Acho que um ponto importante nisso os produtores, pelo que a gente demonstrou, é um grande volume de produtores com pequenos rebanhos. Tá? Se a gente for pegar, né, só para a gente ter uma noção, hoje a região Nordeste ela tem aproximadamente quase 12 milhões de cabeças de ovinos, ou seja, 2/3 do rebanho do Brasil está no semiárido. E nesse contexto são vários pequenos produtores. Quando a gente pensa em logística, né, e pensar no frigorífico assumindo esse processo, é necessário uma dinâmica bastante diferente do que o que a gente vê em cadeias como na suinocultura e na bovinocultura. Tá certo. Mas então, nesse contexto, Devani, só para fazer um fechamento, o desafio é como criar estratégias, né, que permitam mercados mais localizados, né, nesses polos de produção, utilizando essa rede já existente de compradores, mas levando para um ambiente formal de abate. Tá? E, claro, não podemos deixar de falar do sistema de cooperativismo e associativismo na tentativa de organizar. Já temos boas iniciativas nisso. Tá certo. Agora, bom, já que você falou de frigorífico esse abate ainda artesanal e tal, a gente precisa lembrar também da questão do abegeato, né? Isso facilita muito. Você apresenta um animal ali na casa de carne para um atravessador e tal, e ele não vai se preocupar com a origem desse animal. Isso é um ponto realmente bastante interessante e precisa ser tratado com muito critério. Mas eu quero te fazer uma pergunta, o seguinte, Fernando. Nós sabemos que em outras regiões onde a ovinocultura está num estágio talvez um pouco mais avançado em termos de produção, existem os frigoríficos, começa a se trabalhar os protótipos de frigoríficos móveis e também outros tipos de frigoríficos que estão sendo trabalhados, os frigoríficos modulares. Você pode falar alguma coisa sobre isso e como é que o semiárido poderia utilizar dessas novas ferramentas, Fernando? Tá. Devani, isso algumas ações em parceria, né, de unidades da Embrapa, tá? No caso, com algumas empresas que trabalham com o desenvolvimento de frigoríficos modulares, frigoríficos móveis, exatamente numa tentativa de formalizar, né, os abates, especialmente de pequenos e médios produtores. Tá? Isso acho que será uma das saídas para esse contexto que a gente relatou anteriormente. Ainda é algo inicial, vamos dizer assim, né? Apesar de já ter algumas estruturas já disponíveis, inclusive para comercialização, tá? Mas, de forma resumida, o que a gente vê foram desenvolvidas estruturas, inicialmente com a ideia de frigoríficos móveis, e hoje já está se vendo uma perspectiva também de frigoríficos modulares, né, principalmente no intuito de baratear custo, para que, através de políticas públicas, os próprios municípios possam estar adquirindo essas estruturas e permitindo um abate de maneira formal desses animais. Claro que tudo isso também depende da organização dos produtores para que esse animal venha para essas estruturas. Claro, e em conjunto com isso, né, os sistemas sanitários dos estados e dos municípios dando suporte. Tá? Mas é algo que, nas discussões das câmaras setoriais, dos grupos, das instituições vinculadas à atividade, tem sido bastante discutido. Sem dúvida, essa daí vai ser uma das possibilidades para a gente melhorar esse contexto sanitário do abate. Tá certo. Fernando, nós vamos a um breve intervalo comercial. Na sequência, vamos falar aí das iniciativas de organização da produção e também das estratégias de mercado. Tá bom? 2 minutinhos, estaremos de volta.
Ora bem, de volta com o Balcão do Boi desta quinta-feira, seguimos aqui o nosso especial sobre ovinocultura. O nosso entrevistado é o doutor Fernando Henrique Albuquerque, ele que é da Embrapa, lá de Sobral, a Embrapa Caprinos e Ovinos, e o nosso especial aqui falando sobre uma série de ações da Embrapa, uma série de processos que são executados lá no semiárido brasileiro. Bom, doutor Fernando, seguindo o nosso trabalho aqui, vamos falar um pouco sobre as iniciativas de produção, ou melhor, as iniciativas de organização da produção da cadeia da ovinocultura. Tá. Devani, esse é um tema bastante importante, né, diante do contexto que a gente já descreveu até aqui. A gente tem vários polos, né, no semiárido, polos que se destacam na produção de carne ovina e caprina. Tá? E nisso aí a gente percebe alguns polos que se destacam exatamente para tentar agregar esse volume grande de produtores de produção, tá, para que essa carne chegue de uma maneira mais organizada ao mercado, mas principalmente com agregação de valor aos produtos e, consequentemente, remunerando melhor o produtor. Tá? É claro que quem trabalha com gestão nesse sentido tem um desafio para como fazer isso. Tá? Porém, a gente percebe assim, alguns locais que trabalharam principalmente na forma de cooperativa e de associativismo e vinculando a canais de comercialização que passam tanto por compras governamentais, né, através dos programas do PENAR e do PA, ou seja, políticas públicas voltadas para a aquisição de produtos, principalmente da agricultura familiar, mas também com algum eixo voltado para o mercado aberto, vamos dizer assim. Tá? Então, nesse sentido, a gente percebe os locais que se destacam e que tem algum nível de sucesso, ele depende muito de figuras de líderes, né, nesses locais, tá? Ou seja, pessoas que têm a capacidade de agregar e de falar a mesma língua do grupo dos produtores e atender seus interesses. Tá? Porém, a gente também tem contextos de frigoríficos que tentam fazer essa organização, tá? Mas a gente percebe que o caminho que está se tornando mais sustentável são aqueles que partem diretamente dos produtores para assumir essa gestão dessa produção. Tá? E, claro, considerando sempre esse canal, tanto de compra governamental, quanto a opções também de comercialização em mercados abertos. Tá? E isso aí tem sido também trabalhado, né, dentro de programas governamentais, utilizando, né, conhecimento gerado pela pesquisa, tá? E com isso aí gerando políticas públicas, dando suporte a isso, que é o caso, por exemplo, do programa Rota do Cordeiro, da via Ministério da Integração, em parceria com a Embrapa e com outras instituições, que estão atuando em vários polos do semiárido, exatamente para fazer uma organização dessa produção conforme a característica de cada polo. Tá? Isso é importante considerar a peculiaridade de cada região nesse quesito. Então, assim, qual que é o modelo que pode se encaixar, vamos dizer, uma pergunta que pode vir nesse sentido? Eu diria assim que não existe uma receita de bolo, mas que isso passa, essa organização, por aglutinação dos produtores, considerando, né, suas características próprias e os interesses do mercado local. Tá? Eu acho que essa valorização também, né, do consumo local, né, nesses polos de produção é muito importante. Muitas vezes a gente está num contexto, vamos dizer, bastante desagregado e já tenta almejar grandes mercados que existem elevados padrões e muitas vezes a gente não consegue dar esse salto, né, de forma tão rápida. Então, acho que o foco no mercado local, na valorização dos produtos, e a agregação dos produtores nesse sentido, ela é fundamental, tá? E a figura do líder local, ou das lideranças locais, ela é importante para o sucesso disso aí. Eu diria que esse aí é um dos desafios maiores que a atividade tem hoje, né, para ser construído para o sucesso e sustentabilidade da atividade. Tá. Fernando,
Bom, então é o seguinte, então seguindo essa linha de raciocínio, nós podemos falar das estratégias e tecnologias relacionadas aos principais desafios do sistema de produção, né, Fernando? Sim, sim. Como a gente relatou, Devani, dentro da propriedade, vamos dizer assim, né, dos sistemas de produção de pequenos ruminantes aqui no semiárido, as tecnologias elas passam especialmente por questões alimentares do rebanho, tá, em função dessa dinâmica da produção de forragem da caatinga. Então a gente pode destacar, por exemplo, algumas iniciativas voltadas, por exemplo, à orçamentação forrageira, né, que é, por exemplo, uma tecnologia que a Embrapa vem trabalhando, né, a equipe mais vinculada à questão de forragicultura e alimentação animal, onde já se tornou, inclusive, um aplicativo, né, onde permite que o produtor e que o técnico de campo possa fazer um dimensionamento do que o produtor tem na propriedade em termos de forragem, né, adequando a quantidade de cabeças de ruminantes que ele tem no rebanho, tá? Então, essa daí é uma tecnologia, né, importante e que já tem mostrado uma boa aceitação por parte dos produtores e técnicos, tá? Associada a isso, também tecnologias voltadas para suplementações de maneira mais assertiva. Vamos dizer assim, como é que o produtor pode suplementar de maneira mais estratégica o rebanho, né? No caso, por exemplo, de cálculos de sais minerais, né, de misturas múltiplas, para tentar um melhor aproveitamento daquela pastagem seca, que é o que predomina em boa parte do ano, e aquilo ali ser transformado, né, em ganho de peso ou produção de leite pelos animais, tá? Então temos aí o caso do Acesso ao Nutri, que é uma tecnologia que a Embrapa também vem trabalhando nesse sentido, tá? A mistura múltipla, tá? E junto com isso também as forrageiras, né, que conseguem produzir de uma maneira mais adequada nesse contexto de déficit hídrico. Tá certo. Então, assim, a gente tem essa linha. É isso aí. Tá? Fernando, o nosso tempo se esgotou, o nosso bate-papo, muito bacana, muito conteúdo realmente. Espero que nós possamos contribuir com a ovinocultura nacional e que os seus conhecimentos tragam, então, aí um alento a toda a cadeia de produção, não só do semiárido, mas no país como um todo. Então, quero te agradecer muito. Tenha um bom dia. Obrigado por estar disponibilizando o seu tempo aqui para a nossa equipe do Balcão do Boi, Fernando. Muito obrigado, Evani. Agradeço a oportunidade, né? A Embrapa fica à disposição através do seu site, dos seus telefones, para dúvidas em cima de pontos que foram destacados no dia de hoje. Então, muito obrigado, né? Um agradecimento especial aos produtores, né, que puderam nos assistir, e a gente fica à disposição. Então, um agradecimento à equipe do programa. Tá certo. Falei com o doutor Fernando Henrique Albuquerque, pesquisador da Embrapa Caprinos e Ovinos, sediado lá em Sobral, no Ceará. E olha, se você quer obter mais informações, pode ligar para a Embrapa, que é o 3112-7400, ok? Bom, nós vamos ficando por aqui. Na sequência, nós teremos aí a nossa coordenadora do Núcleo Equestre, né? Vai acompanhar aí de perto o 16º Campeonato Potro do Futuro e Campeonato Nacional de Vaquejada, ok? Vamos a um breve intervalo comercial e já voltamos com a equinocultura em destaque.